Espiritualidade, vida espiritual, vida nova no espírito. Defesa da liberdade religiosa e vida espiritual. Dentro do respeito à liberdade religiosa e ao bem comum de todos, os cristãos precisam envidar esforços no sentido de que os domingos e dias de festa da igreja sejam feriados legais. A todos têm de dar um exemplo público de oração, de respeito e de alegria e defender suas tradições como uma contribuição preciosa para a vida espiritual da sociedade humana. Se a legislação do país ou outras razões obrigarem a trabalhar no domingo, que apesar disso esse dia seja vivido como o dia de nossa libertação, que nos faz participar desta reunião de festa, desta assembleia dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. Conferir Hebreus 12, 22, 23. Diversidade de espiritualidades. Na comunhão dos santos, desenvolveram-se ao longo da história das igrejas diversas espiritualidades. O carisma pessoal de uma testemunha do amor de Cristo aos homens pôde ser transmitido, como o espírito de Elias e a Eliseu, e João Batista, ou seja, e a João Batista, para que alguns discípulos tenham parte nesse espírito. Há uma espiritualidade igualmente na confluência de outras correntes litúrgicas e teológicas, atestando a enculturação da fé no meio humano e em sua história. As espiritualidades cristãs participam da tradição viva da oração e são guias indispensáveis para os fiéis, refletindo em sua rica diversidade e pura e única a luz do Espírito Santo. O Espírito é de fato o lugar dos santos, e o santo é para o Espírito um lugar próprio, pois se oferece para habitar com Deus e é chamado seu templo. Espiritualidades cristãs. As diferentes espiritualidades cristãs participam da tradição viva da oração e são guias preciosos para a vida espiritual. Eucaristia e vida espiritual. O modo de presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte, o Cristo todo. Esta presença chama-se real, não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por autonomazia, porque é substancial e porque por ela Cristo, Deus e homem, se torna presente, completo. O que o alimento material produz em nossa vida corporal, a comunhão o realiza de maneira admirável em nossa vida espiritual. A comunhão da carne de Cristo ressuscitado, vivificado pelo Espírito Santo e vivificante, conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. Este crescimento da vida cristã precisa ser alimentado pela comunhão eucarística, pão da nossa peregrinação, até o momento da morte, quando nos ser dado como viático. Palavra de Deus e oração, fontes da vida espiritual.
É tão grande o poder e a eficácia encerrados na palavra de Deus que ela constitui sustentáculo e vigor para a igreja e para seus filhos, firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene fonte da vida espiritual. É preciso que o acesso à Sagrada Escritura seja amplamente aberto aos fiéis. Muitos religiosos consagraram toda a vida à oração. Desde o deserto do Egito, eremitas, monges e monjas consagraram seu tempo ao louvor de Deus e à intercessão por seu povo. A vida consagrada não se mantém e não se propaga sem a oração. Esta é uma das fontes vivas da contemplação e da vida espiritual da Igreja. A oração é a vida do coração novo e deve nos animar a cada momento. Nós, porém, esquecemos-nos daquele que é nossa vida e nosso tudo. Por isso, os padres espirituais, na tradição do Deuteronômio e dos profetas, insistem na oração como recordação de Deus, como um despertar frequente da memória do coração. É preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira, mas não se pode orar sempre se não se reza em certos momentos por decisão própria. São os tempos fortes da oração cristã, em intensidade e duração. União com Cristo na vida espiritual. O progresso espiritual, a união sempre mais íntima com Cristo, esta união recebe o nome de mística, pois ela participa do mistério de Cristo pelos sacramentos, os santos mistérios, e nele, no mistério da Santíssima Trindade, Deus nos chama a todos a esta íntima união com Ele, mesmo que graças especiais ou sinais extraordinários desta vida mística sejam concedidos apenas a alguns em vista de manifestar o dom gratuito feito a todos. Vida nova no Espírito. A referência primeira e última dessa catequese será sempre Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Conferir João 14:6. Contemplando-o na fé, os fiéis podem esperar que Cristo realize neles suas promessas e, amando-o com o amor com que ele os amou, façam as obras que correspondem à sua dignidade. Peço que considereis que Jesus Cristo, nosso Senhor, é vossa verdadeira cabeça e que vós sois um de seus membros. Ele é para vós o que a cabeça é para os membros. Tudo o que é dele é vosso, seu espírito, coração, corpo, alma e todas as suas faculdades. E deveis fazer disso como coisa vossa, para servir, louvar, amar e glorificar a Deus. Vós sois em relação a Ele o que os membros são em relação à cabeça. Assim, Ele deseja ardentemente fazer uso de tudo o que está em vós para o serviço e a glória de seu Pai, como coisa sua. Para mim, viver é Cristo. Conferir Filemão 1:21. Por sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado. Ele nos mereceu a vida nova no Espírito Santo. Sua graça restaura o que o pecado deteriorou em nós. Quem crê em Cristo tem a vida nova no Espírito Santo, a vida moral, desenvolvida e amadurecida na graça, deve contemplar-se na glória do céu. Vínculo entre vida espiritual e dogmas. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, que o iluminam e tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé.
viver segundo o Espírito. O batismo, a confirmação e a Eucaristia são os sacramentos da iniciação cristã. São a base da vocação comum de todos os discípulos de Cristo, vocação à santidade e a missão de evangelizar o mundo. Conferem as graças necessárias à vida segundo o Espírito, nesta vida de peregrinos a caminho da pátria. Não cair em tentação envolve uma decisão do coração. Onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Conferir Mateus 6, 21, 24. Se vivemos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Gálatas 5, 25. Neste consentimento dado ao Espírito Santo, o Pai nos dá força. As tentações que vos acometeram tiveram medida humana. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de sair dela e a força para a suportar. Conferir 1 Coríntios 10, 13.